Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 139, e nós vamos falar sobre possibilidades de PDI em nuvem, especificamente Google Earth Engine. É um tema que a gente já abordou aqui no nosso podcast, mas semana passada, eu e meu amigo Gustavo Ferreira, que está aqui do meu lado já, nós entrevistamos o professor Hermano Falcão e no final da fala dele, ele salientou a importância, né, da compreensão da programação, enfim, como sendo perspectivas futuras que ele via no ensino superior de geoprocessamento, né, de geotecnologias. E aí a gente resolveu fazer um episódio hoje falando sobre o Google Earth Engine, mais especificamente porque também nós lançamos, na última turma do curso PDI com Python, nós lançamos um módulo específico de processamento usando o Google Earth Engine, certo? Meu amigo Gustavo, tudo bem, meu querido? Como é que Fala você aí, está? professor, tudo bem? Falar um IAE para os ouvintes também. E bom, esse é um tema muito legal, né? Ele toca em várias questões, inclusive educacionais mesmo, né? Eu Uhum, lembro, né, acho que já até falei sobre isso aqui, de que dentro desse ciclo, onde a gente começou, né? Aliás, o pessoal que veio antes de mim começou a utilizar programação. Na verdade, sempre utilizaram porque não existia essa coisa de interface gráfica, né? Ainda uhum, os computadores eram muito rudimentares. E quando voltou, lá no início, antes de 2010 e tal, era uma coisa assim, é o futuro, é o futuro, é o futuro. E hoje, ainda hoje, continua sendo o futuro. Tem gente que já fala, não, já está consolidado e tal, mas é um processo, né? É uma uhum, transição. E quando eu digo que passa pela educação em si, porque a gente está vendo uma transformação dos currículos, né, uhum. das áreas ambientais, é, com o objetivo de inserir a programação como uma disciplina, inclusive obrigatória. Sim. Porque não, fora desse contexto de que a gente vive de geotecnologias e essa área mais ambiental e do pessoal de TI, já tem gente incorporando, já tem universidades incorporando a programação como disciplinas, né, por enquanto optativas, nos seus cursos. Então, Uhum. psicologia, biblioteconomia, sabe? Então, é uma coisa que realmente é uma tendência, veio para ficar, né? E eu acho que as pessoas não precisam ter medo disso, Uhum. sabe? E isso porque, por exemplo, o assunto que a gente vai falar hoje aqui, né, que é o PDI em nuvem e tal, ele só é possível por conta da programação, né? Sim. Tanto que você não Exato. tem botõezinhos ali para você ficar acionando no Earth Engine. Você acessa isso via API com uma Uhum. linguagem específica, JavaScript ou Python, né? Então, é um Exato. tema muito bacana que a gente vai trocar ideia, né? Como você falou, puxando aí o gancho que o professor Hermano Falcão deixou. E o nosso intuito é que a galera se interesse, né? E Uhum. pesquise sobre o tema e tal. E é Perfeito. isso, eu acho que hoje vai ser um dia bem bacana, a gente vai falar sobre umas coisas bem legais que eu curto muito. Tem a possibilidade, né, de se construir programas, como fizeram, por exemplo, na época, a gente até falou sobre isso, na época do desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Sim, A sim. gente viu, né, foram dois colegas seus de graduação que trabalham hoje no âmbito do MAP Biomas, que desenvolveram, né, uma API para um softwarezinho, né, para fazer a verificação. E aí você sim tinha lá para você clicar, acessar as imagens, ou seja, uma tendência a criar um processo parecido com uma interface gráfica, né, ou um misto disso, para Como se fosse um facilitar plugin, né? para facilitar esse acesso, né? Porque o intuito ali era que as pessoas observassem as imagens, ficassem passeando e, caso encontrassem em dados óticos ou em dados SAR,
né, encontrassem algum indício que pudesse ser investigado, anotasse as coordenadas a partir de um clique na imagem e encaminhasse para o e-mail, né, do MAP Biomas, que eles estavam em contato com as equipes que estavam no campo. Eu, quando fiz o episódio, Gustavo ainda não dividia a bancada comigo, né, eu não me recordo qual foi o número, porque já estamos aí caminhando para 140 episódios, né? Então, hoje é Mas mais eu lembro assim, era pré-100. Pré-100, não, isso com certeza. Mas, assim, eu não sei dizer qual episódio, eu teria que fazer uma busca. Outro dia eu estava dando uma aula e aí fui falar sobre um episódio em que eu citei as comparações entre a montagem do cubo de Rubik e o processamento digital de imagens, né, as etapas e os algoritmos para você concluir a montagem do cubo mágico, que a gente chama de cubo de Rubik, que é o nome dele, né? E aí o pessoal, qual é o episódio? Eu falei, cara, eu preciso dar uma olhada e tal. Aí saí buscando, são várias páginas de episódios, porque toda semana sai um, né? E a gente então acaba se esquecendo do número. Mas quando eu falei sobre o Google Earth Engine, e aí eu fiz um apanhado e eu mostrei os time-lapses, os programas que já existiam e tal, eu fiz uma discussão e finalizei com o Code Editor, e eu disse que aquilo para mim era a grande revolução no PDI. E continuo achando que é a grande revolução. Tanto que quando você propôs da gente fazer um módulo específico de Google Earth Engine no PDI com Python, eu fui super favorável a isso, porque eu acho que os nossos alunos precisam sim se apropriar cada vez mais dessas potencialidades. Além do que, a gente tem a possibilidade da utilização, né, de computadores que estão fora do nosso sistema aqui, que estão em nuvem, e a gente rodar com uma certa velocidade um conjunto generoso de dados. Outro dia eu estava em aula e fui mostrar alguns portais de séries temporais, a aquisição de alguns dados e tal. E aí entrei no Code Editor e falei, deixa eu fazer aqui um processamento de 1 ano de dados de temperatura de superfície, e aí para o globo todo, em alguns segundos já saiu o resultado, a gente clicou no local, a fator de escala e conversão de unidade, para a gente poder dizer qual era a temperatura daquela localidade. Isso é uma aplicação muito básica, muito simples, porém muito interessante, né? Tanto de dia como de noite, você poder utilizar esse tipo de dado, Sim, né? sim. Assim, abriu um leque absurdo, né? Democratizou, querendo ou não, democratizou o sensoramento remoto, o processamento digital de Uhum. imagens, né? É claro que as pessoas ainda podem pensar, pô, mas você precisa da conexão. Tudo bem, você precisa de ter uma conexão com a internet. Mas se você levar em consideração o custo de ter uma conexão, né? Isso Uhum. levando em consideração que você não tenha o acesso a Wi-Fi público na universidade, que seja. Se você Uhum. pegar esse custo frente ao custo, o custo que você vai ter de hardware para você processar todos esses dados, né, Exato. a conta é É absurda, ridículo, assim, né? é um abismo, porque você tem o catálogo de dados do Earth Engine, ele tem petabytes. Para quem não Uhum. sabe, petabytes, 1 petabyte é 1024 terabytes, tá? Uhum. Então, 2 petabytes, né, seriam 2048 terabytes. E tem vários petabytes ali de dado, é muita coisa. É 10 elevado a 15 bytes, né? Assim, é Uhum. um número Quase incalculável para a indizível, né? gente. É, Quase cara, é indizível. absurdo. E aquilo está disponível para você, e uma das coisas que mais me deixa assim fascinado não é nem a quantidade de dados em si, mas o quão rápido você consegue fazer os processamentos, sabe? Exato. Você tem acesso e tudo corrigido, já tudo bonitinho, você não tem, você elimina uma etapa, né, a de download é óbvio que você vai eliminar, Uhum. mas algumas etapas de correção você acaba eliminando também. E aí Exato. você tem acesso ao resultado muito mais rápido. Então é mais eficiente para você dedicar o seu tempo à análise, né? Exato. Quando a gente fez a live com o Christian, né, da Scripts Remote,
a gente rodou 3.900 e tantas cenas, rapidinho, chegamos ao resultado, a série temporal de dados Sentinel-5P, né? Inclusive, estamos organizando isso para um artigo para o Simpósio Brasileiro de Sim, Sensoriamento sim. Remoto, encabeçado por ele. E muito legal a ideia, muito legal a possibilidade de a gente poder verificar para o Estado de São Paulo, durante um período generoso de dados, a gente ter esse tipo de resposta quase que automática, né? Isso ao Sim, vivo, ou seja, você tem o tempo de geração do processamento, mas ao mesmo tempo você está conectado à internet, fazendo uma live, fazendo uma transmissão, que é algo que demanda também o uso de exatamente. dados, né? Então, se você estiver rodando uma coisa muito pesada, a gente, né, quando faz essas lives de processamento, algumas etapas são pré-processadas justamente por causa do tempo. Senão a gente perderia um tempo muito grande esperando o resultado. E a gente não viu isso, né, usando os dados do Google Earth Engine. Mas, Gustavo, eu queria que você comentasse um pouco aí com a nossa audiência como é que estruturou-se esse módulo aí do nosso curso PDI com Python, como é que ele foi organizado, o que já tem para a gente pensar aí no que virá também. Sim, sim. Assim, o meu foco inicial, né, foi trazer algumas operações, algumas ferramentas um pouquinho diferentes do que a gente viu na estrutura do curso, sem Uhum. deixar, né, de lado o curso PDI com Python, porque é um módulo que faz parte dele. Uhum. Então, o que eu pensei? Que quando o cara está entrando no Earth Engine, ele tende a ir para as operações mais simples, né? Operações Uhum. aritméticas, entre outras coisas, por exemplo, extrair valor de pixel, né, com base em um shapefile de pontos, e isso a gente faz lá. Então eu foquei nesses processamentos que são mais simples, mas que são do dia a dia, porque o Uhum. pessoal vai precisar, entende? Que é uma coisa que a lógica do Earth Engine, ela é muito de você, tudo bem, eu tenho um conjunto imenso de dados, mas eu posso reduzi-lo a um número específico que seja representativo desse conjunto grande, né? Sim. Então, você pode pegar assim 90% dos códigos dos scripts, seja em Java ou em Python, né? Para quem não sabe, existem duas formas da gente processar dados no Earth Engine, né? Duas APIs, que é uma em JavaScript, que é, vamos dizer assim, a oficial, que você Que é acessa aquela Code Editor, né? direto do Code Editor do Earth Engine, né? Então Uhum. você usa o JavaScript para acessar os dados e os algoritmos que a gente diz que estão do lado do servidor, né? Que é do lado Uhum. lá das máquinas da Google que processam e tal. Então você chama esses algoritmos com o JavaScript. E uma outra forma é fazer esse mesmo processamento com Python, né? E Uhum. aí o que acontece é que esse tipo de processamento que eu estou falando que é mais simples, ele é muito corriqueiro para a Uhum. gente. E aí eu não quis, por exemplo, vamos replicar o PDI com Python no Earth Engine. Sim. Não faz muito sentido porque a gente já fez isso em Python, né? Então a Uhum. galera já sabe. Agora, como que a gente pega, por exemplo, uma coleção de cenas, de imagens e reduz? Né? Eu quero calcular o NDVI de todos, da coleção inteira, e reduzir esse número a um NDVI médio, por exemplo, que é a lógica, né? Você pegar Uhum. 90%, como eu estava falando, 90% dos scripts eles vão ter o reduce lá, que é Uhum. o método que você chama para reduzir coleções. Porque você tem esse mundo de dados, mas você pode reduzir para um conjunto que seja mais representativo, né? E mais Uhum. fácil de manipular. Então, Sim. eu foquei na leitura, né, das coleções, em chamar as coleções, como que a gente chama, como que a gente visualiza, né, e essa O módulo é visualização, todo em Python, né? o Porque está módulo é dentro do todo em PDI Python. com Python, então Isso, ele é usando a API em Python do GE. exatamente. Ele é todo em Python. E a gente usa também uma biblioteca que, é claro, o pessoal não é bobo, né? Então, saiu a API em Python, as pessoas já correram e foram fazer bibliotecas para automatizar alguns processos
né, como eu falei, que são corriqueiros, usando Uhum. Python. Então tem uma biblioteca que é maravilhosa, todo mundo utiliza, que chama GEE-MAP, né? Então ela tem muita, assim, o Earth Engine, ele já é simples de você utilizar Uhum. do ponto de vista da programação, né? O GEE-MAP, ele facilita ainda mais. Então, Ali. por exemplo, para você visualizar os dados, a gente coloca sempre a gente coloca sempre com GEMAP, né, para visualizar, e eles têm um módulo que é de visualização interativa. Então, da mesma maneira que você visualiza lá no Code Editor, o cara vai lá, você pode arrastar, tem o izinho, né, do Identify, do Pixel e Uhum. tal. Você consegue gerar gráfico lá direto, né? Então você Uhum. faz o display ali de uma coleção, clica no pixel, ele te dá o perfil daquele pixel. Uhum. Então tudo aquilo já está Perfil implementado. temporal, né? Exatamente. Você Uhum. escreve, cara, 5 linhas ali, o negócio já está feito, entende? Então eu foquei nesses processamentos, né? Cálculos de índices espectrais. Que são muito Esse, usuais, né? exatamente, que são muito usuais. Inclusive, o Earth Engine ele tem um método específico só para você calcular a diferença normalizada. Né? Você chama lá o método específico e aí você só passa as bandas que você quer e ele já faz a diferença normalizada. Você não precisa colocar a Perfeito. expressão nem nada. Então, calcular esses índices, visualizar, fazer essa extração de valores por pontos, que é muito importante, porque às vezes você tem, né, o pessoal do agro aí trabalha muito com isso, com Uhum. amostras pontuais. Então você calcula o seu EVI, seu NDVI, e tem alguns pontos ali, pode ser uniformemente distribuídos no espaço ou não, e você quer extrair o valor daquele ponto, né, para aquele ponto na imagem para Sim. você entender como que está o comportamento ali, né, médio do seu NDVI, dado alguma região da imagem. Então você já Uhum. extrai isso e esse negócio já sai em forma de tabela. Tá? Então você já tem tudo Fantástico, né? estruturadinho, já está tudo estruturado. E tem também um que é muito legal, que eu particularmente adoro, né, que é essa parte mais visual, que é de fazer a animação, o tal O do GIF, GIF, né? O o GIF pessoal adora. animado, é. E é muito Exato. legal que a gente, inclusive, com o GIF, a gente teve a ideia de utilizar um outro conjunto de imagens, que não o Landsat, né? Uhum. Inclusive, nas primeiras aulas do módulo, a gente puxou da coleção a mesma cena que a gente utiliza no curso em geral, né? No PDI com Python, que é a Sim. Landsat 7, né? De 2001. E a gente conseguiu puxar ela e depois abriu isso para o ano inteiro, enfim. E no GIF, eu pensei, bom, a gente tem que fazer um GIF, para a gente fazer um GIF legal, eu preciso de vários frames, né? Uhum. Então eu pensei, tem o satélite, o GOES, né? Que Uhum. ele tira ali, ele toma cenas a cada 10 minutos, né? Ele já é estacionário, né? Ele é geoestacionário, ele é utilizado muito para Uhum. estudos atmosféricos, né? É, Movimentação meteorológicos. de nuvens e tal. Uhum. E o que eu fiz foi, cara, vou pegar um dia desse GOES, e como ele é geoestacionário, ele tem uma resolução Mais regional, né? mais. Isso, ele trabalha nessa escala mais regional, a gente consegue pegar o Brasil inteiro, né? Uhum. E ver a movimentação ali das massas, das nuvens, em um dia, né? E colocando, inclusive, a anotação, né, da hora que foi tomada cada imagem. Então, a cada frame que passa, ele vai dizendo qual hora que é, e aquilo ali no formato GIF, que você pode salvar, pode colocar numa apresentação, enfim, pode fazer o que você quiser. E é muito simples. Tudo isso Uhum. com API Python, é, do Earth Engine e o GEMAP. É tudo muito tranquilo de utilizar, né? E, é claro, o módulo, a gente já frisou isso algumas vezes, o módulo não é estático, tá? Assim como Uhum. todo curso, ele não é estático. Inclusive, eu já tô preparando para a próxima turma, a gente vai ver, eu vou adicionar algumas aulinhas lá no módulo de fundamentos, umas aulinhas sobre funções anônimas, que é muito legal, é um tema muito legal que é da parte ali do paradigma de programação funcional, né? Uhum. E é bem interessante de utilizar quando a gente pega o conceito de funções anônimas, a gente quer aplicar em tudo, porque é muito mais simples de escrever. E junto com essas novas aulas ali de fundamentos, a gente vai sempre colocar mais aulas, principalmente no módulo de Python com Earth Engine.
Então, cara, vai Uhum. vir classificação, já estou pensando em segmentação, vai vir muita coisa. E a ideia é, a cada lançamento, a gente ir turbinando esse Crescendo, módulo né? para deixar ele gigante. É. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito dessa cena que você falou do Landsat 7 de Uhum. 2001, né? Do dia 20 de Já é setembro, clássica, nossa. 20 de julho de 2001. Essa cena, a gente usa ela em todas as aulas do PDI-SL, em todas as aulas do PDI com Python, por um motivo apenas. Ela foi a cena utilizada pelo grupo do Alfredo Ruete quando eles vieram ao Brasil validar o produto MOLD 13, o produto Índice de Vegetação. E o Parque Nacional de Brasília, que é a parte central ali da cena, é uma das áreas de validação, porque as fitofisionomias são muito bem estabelecidas, muito bem conhecidas, e é uma unidade de conservação federal, e com isso é um parque nacional, e com isso a gente tem essa cena. Eu tenho, inclusive, a cena que foi corrigida pelo Tomoaki Miura, que é era do grupo do Ruete, é um japonês que trabalhava com ele na Universidade do Arizona, em Tucson. Hoje o Ruete está na Universidade Tecnológica de Sydney, na Austrália. Aliás, uma coisa interessante, a gente conversando com um amigo, né, o Henrique Gonzalez, da Ambiental Pro, e ele comentando, eu fui para Ciências Sem Fronteira, eu fui para a Austrália, morei em Sydney e tal, e eu entrei para fazer uma matéria de sensoriamento remoto e aquilo mudou a minha vida. Aí eu falei, aqui teve aula com quem? Aí ele disse, um tal de Ruete. Eu falei, Só ele. nossa, só ele, o cara do SAB, o cara do EVI. Eu já tive com o Ruete algumas vezes, e antes da pandemia eu estava me organizando para fazer um pós-doc com ele na Austrália. E acabou não vingando, porque veio a pandemia, eu suspendi tudo, enfim. Mas é algo que eu não descarto, né? Porque quando a gente começa a estudar, por exemplo, os índices de vegetação, uma das primeiras classificações é do Jackson e Ruete em 91. E aí a gente utiliza essa cena porque é uma cena fantástica e que tem uma questão histórica muito Sim, sim. importante. Por isso, utilizá-la também nesse módulo, né, de Python e GE, né, dentro do PDI com Python. Mas, Gustavo, em termos de processamento em nuvem, além dessas possibilidades de programação, né, de utilização dessa API Python e das estruturas em JavaScript, você percebe a possibilidade da inserção de outras linguagens nesse procedimento, ou isso é algo ainda muito restrito a essas duas linguagens? Assim, a questão API, ela Hum. vai muito da vontade, sabe? Uhum. Porque não, assim, eu não vou falar que é simples de criar, tá? Mas também não é um bicho de sete cabeças. Então, se tem algum grupo interessado, a coisa Não costuma tem evoluir ainda, muito rápido. não tem Tem, ainda tem em o, R. tem o R, que é R, chama RGE. Já tem, então, uma Isso. API em Tem, R. tem uma forma de você acessar. Eu não sei se ela é tão completa assim, Uhum. mas tem um pacote, né, de R, que em R a gente chama pacote, em Python de biblioteca. Tem um Hum. pacote em R que chama RGE e você já consegue acessar algumas funcionalidades. Eu nunca fui muito a fundo nele, Uhum. mas já tem alguma coisa assim. É claro que o de Python ainda é mais robusto e tal, mas é uma questão assim de vontade da comunidade, sabe? Uhum. Para você criar assim a maioria das APIs, né? Que, como eu já disse, a API é uma forma de você acessar um produto, um algoritmo, é, algum tipo de dado que está guardado com alguma lógica específica, um algoritmo escrito em alguma linguagem específica, mas você quer acessar e botar para rodar isso com a sua linguagem, né? Com a linguagem que você Uhum. domina, ou enfim, uma linguagem de alto nível, que seja, né? Então, isso a gente até comenta no decorrer do curso PDI com Python, por exemplo, no módulo de correção atmosférica com o DOS,
né? Com Uhum. o modelo de correção DOS que a gente puxa da biblioteca RS Gislib, só que esse algoritmo específico do DOS, ele está escrito em C++. Só que a gente Uhum. vai lá e fala para ele rodar esse cara em C++, a gente fala em Python. Né? A gente fala, ó, roda para mim esse algoritmo com esse dado, esse input, tá? E retorna o output nesse arquivo aqui. Ele vai lá, eu escrevi isso com Python, ele vai lá, chama com Python no C++, fala, ó, executa para mim e retorna o resultado lá para mim no Python. Né? Então, Uhum. a lógica da API é basicamente essa, né? Então a gente, como eu já falei, eu falei algum episódio aqui que é muito utilizado na questão web, né? Desenvolvimento web. Então a gente Sim, quando a gente falou desenvolve de automatização de processos. isso. A gente desenvolve o que a gente chama de back-end, né? Então, todas as funções que vai ter no site, na minha plataforma, no meu dashboard, enfim, todas as Uhum. funcionalidades eu vou lá e desenvolvo, faço o meu back-end, né? Que está rodando ali por Uhum. trás, e aí eu faço uma API para servir essas funcionalidades de uma forma, vamos dizer assim, mais palatável para o Uhum. front-end pegar e desenhar toda a questão de design, experiência do usuário, interação, todas essas coisas, né? Então é uma camada ali que está entre os dois. E assim, para esse tipo de aplicação, a gente tem uma comunidade bastante ativa, né? Visto que pô, a API de Python é muito robusta do GE, já tem essa iniciativa em R. É também a linguagem mais usual na Google, né? O Python. Assim, o Python, dentro da estrutura da Google, ele é mais utilizado para as questões de inteligência artificial, né, em Sim. geral. É porque é muito complicado da gente bater o martelo, porque é um negócio muito grande. A Google tem a própria Uau. linguagem, né, que chama Go, Go, Golang. Então, eles têm a própria linguagem, tá? De tão grande que é o negócio. Mas para as questões de inteligência artificial, utiliza-se bastante o Python, porque Uhum. principalmente por conta da comunidade, da facilidade também, né? Geralmente, empregos de tecnologia da informação, eles são vagas, eles são bem rotativos, sabe? A pessoa Uhum. entra, já ela é assediada por outra empresa, assediada no bom sentido, tá? Então, tipo assim, eu ofereço um salário melhor, aí o cara sai, aí tem que entrar outro, e esse outro já tem que manjar bastante de Python, né? Ou da linguagem que tá lá, e para manjar de Python é mais rápido, porque é uma linguagem mais simples, tem uma comunidade grande, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Então, Uhum. esses caras, eles utilizam bastante Python, né? Assim, o, o fato de ter começado em Python não elimina as outras, né? Como a Claro. gente já falou, tem o R, assim, não duvido nada de já ter alguma iniciativa em Julia, por exemplo, né? Sim. Eu acho assim, Uhum. é importante a gente frisar que o normal é ter APIs, né, Em em várias linguagens, né? várias linguagens e linguagens de alto nível, Uhum. né? Porque é mais fácil você disseminar Uhum. o, o conhecimento, a API, enfim, as funcionalidades, que é o intuito da Google. Né? Eles é claro que tem uma questão comercial e tal, mas eles não colocam o Um modelo negócio de para. negócio, né? Faz Sim, parte sim. do modelo de negócio dos caras. Eles não vão jogar um negócio na praça com uma linguagem mega difícil de você escrever, que você tem uma curva de Uhum. aprendizado gigante, sabe? Então, Senão, não, rapidinho vem outro e toma o lugar, né? exatamente, vai morrer. E eles não É. querem isso, porque existem concorrentes, inclusive, né, Uhum. desse tipo de plataforma. Exato. Que inclusive a gente vai abordar no próximo Sim, episódio, sim, né? A gente vai exatamente. abordar no próximo episódio. Eu fico pensando, eu sou encantado com algumas bibliotecas Python, em específico a Scikit-learn, pela quantidade dos métodos de classificação. Eu fico pensando na integração do volume de dados, o Big Data, a possibilidade do processamento em nuvem e a junção dessas bibliotecas sensacionais para você fazer Sim, processamento. sim. Ou É, seja, o céu é o limite. Aliás, o céu nada, né? É o é, universo, que você olha para cima e vê muito mais longe, né? é Eu verdade, é fico muito. pensando nessa possibilidade. Quase que não há limites, né? E a gente tem um exemplo bem forte aqui, que são as coleções do Mapbiomas,
né? Sim, É sim, sim. praticamente isso. É claro que não é restrito ao uso de scikit-learn, né? Ali você tem, cara, PyTorch, TensorFlow, Uhum, enfim, um monte de coisa ali rodando junto, Deep Learning pra caramba, mas você tem muita coisa ali que roda com scikit-learn. Por exemplo, as partes, eu nunca tive, nunca tive acesso não, que o código é aberto, né? Mas eu não fui a fundo assim no código do MapBiomas, mas eu tenho certeza que a parte de validação, né, de avaliação de acurácia é scikit-learn, porque até hoje eu não vi nenhuma biblioteca em Python que implemente assim de forma tão simples e tão eficiente esse tipo de análise, né? Eu lembro uhum. que na época da minha graduação e tal, foi um tema que eu fiquei igual barata tonta, assim, como é que eu vou fazer a avaliação de acurácia e tal, qual é o melhor software, né, para onde que eu vou, Estava assim, trabalhando com séries temporais do Modes, né? isso, Só que num e, estilo clássico, né? De empilhamento e é, tal. exatamente, e tinha Eu um já trabalhei assim algoritmo, também. específico, né, que ele dizia, você dava um intervalo, né, Uhum. e ele dizia dentro daquele intervalo qual classe mudou para qual? Vamos dizer assim, era Conversão, né? floresta, isso, era Conversão ou floresta, transformação. isso, era floresta, virou pastagem. Nesse tempo, isso a gente tem um cubo gigantão, e aí Uhum, nesse tempinho virou pastagem. Depois virou cultivo, enfim. E aí ele ia dando esses matches, né? uhum. Esse virou esse, Mais aquele ou virou menos esse. como o diagrama de Sankey que tem no É, Map Biomas, né? verdade, verdade, verdade. Exato. É a lógica do diagrama de Sankey do Map Biomas. Que, aliás, Isso, saiu semana passada a coleção, a versão 7, né? isso. Da coleção 7.0. 7, que vai até 2021, né? Foi um Isso. evento aqui em Brasília. Eu, infelizmente, estava o dia todo enrolado com aula e reunião e acabei não indo, mas depois acessei a Sim, plataforma e está muito legal, como vem sendo desde 2015, né? Quando sim. começou o processo. Muito bom. E, É. inclusive, uma curiosidade sobre esse lance da época do meu TCC, que eu Hum. fiz com o software do meu orientador, né? Do professor Osmar. Uhum. Saudoso, o nome do software é Abílio, né? Que Isso. é o sobrenome, né, dele, do pai e É o nome tal, do pai dele. o É o nome do nome do pai pai. dele. E É. aí, Eu o, o- conheci o seu é, Abílio. É, conheceu a conheci. figura. Era um colecionador de cartões telefônicos, cara. Era Olha só. muito legal. Ele tinha assim uma quantidade muito grande de cartões telefônicos e quando a gente ia para os eventos, o Osmar vivia atrás dos cartões para Ah, comprar e tal, porque era bastante. Ele demandava muito. Era um colecionador de cartões telefônicos, conhecia toda a isso, tecnologia e um bate-papo fantástico. Eu passava assim vários momentos ali na varanda, na casa deles, batendo papo, conversando. Grande, grande cara. que Grande massa. cara. Isso é legal, que eu lembro de eu criança e ter uns estojos assim de Uhum, coleção de cartão. Que cada exato. paginazinha você colocava ali 5, 6 cartões, ia virando. Ele tinha centenas desses negócios. Era muito Cara, que interessante. legal. E, Colecionava um monte de coisa, colecionava selos e tal, mas uhum. os cartões telefônicos foram os últimos que ele colecionou, e eu me lembro disso, nas viagens que a gente fazia, o Osmar feito doido procurando cartão telefônico para levar para o pai, mó barato. Diferente, né? Pois é, e aí eu lembro que esse software ele tem uma interface gráfica e tal. Ele não Uhum. é distribuído, né, comercializado, na verdade. Então era É, mais uma. software livre. É um E era software livre. distribuído ali entre os alunos e tal. E eu Uhum. olhei, cara, que interessante. Eu lembro que ele incorporava, além dos algoritmos que o professor pedia para desenvolver, ele incorporava também vários do OpenCV, né, da biblioteca Uhum. de visão computacional OpenCV. Uhum. E, inclusive, foi o meu primeiro contato com a OpenCV e com a linguagem C++. Porque Uhum. o software Abílio era todo escrito em C++,
e o OpenCV também é em C++. E aí eu lembro de eu pedir para o professor o código-fonte e tal, para eu dar uma olhada, né? Uhum. Porque na época eu tinha saído da engenharia e eu tinha programado só em C, muito pouco, e aí eu fui olhar, cara, eu fiquei assim horas e horas ali olhando o código e tal, é muita coisa assim, era coisa de 2.000, 3.000 linhas, né, para você fazer coisas que hoje são simples, né, que com Python a Uhum. gente faz ali com 2, 3, 4 linhas sem problemas. Esse Mas é o foi, projeto, esse é o projeto de vida do Osmar, né? Pelo que eu vejo, desde que a gente terminou o doutorado, enfim, ele terminou antes de mim, nós somos contemporâneos, somos amigos há muitos anos, e desde então a história que eu ouço do Osmar é sempre desenvolvimento. Outro dia eu mandei um é, WhatsApp para ele, ele me mandou a última versão, eu instalei. é, Acho que seria legal colocar ali uns estudantes de PIBIC para fazer uns tutoriais e tal, para sim, se tornar mais simples, né? Porque é dentro da forma dele pensar. Ele é um cara é, muito inteligente, mas ele é um cara que tem uma desorganização em termos de fluxos e processos, mas sim, no software sim. é muito legal e tem muita coisa interessante em termos de séries temporais. Sim, Ele é muito, muito robusto, é um projeto bastante interessante. Eu sim. gosto muito. Assim, só para fechar, o que eu vi do desenvolvimento, que eu acompanho, né, desde, acho que meu primeiro contato com o professor Osmar foi 2011 ou 2012. E desde lá eu acompanho, né? Ele vem muito na esteira do que está rolando agora, né? Então, por exemplo, Uhum, a última versão que eu peguei já tinha alguma coisinha de deep learning ali. certo. Inclusive o Ivo, né, que é meu veterano, vamos dizer assim, no doutorado, ele qualificou há pouco tempo e com o uso de Deep Learning. E até a última vez que eu falei com ele estava usando tudo no Abílio. Então, assim, Ah, ele o Ivo acompanhou foi muito. meu aluno. O Ivo foi É, meu aluno na pós, é já gente como boa. aluno de doutorado. Ele Gente fez boa que algumas só. matérias comigo. Eu gosto muito dele. É um E cara muito manja, bacana. manja muito, manja muito. E aí a gente vai olhando assim, por exemplo, começou com essa questão só de séries temporais, tá? O moldes, né, aquela coisa toda, e aí depois Uhum, começou a entrar os classificadores de machine learning. Então você tinha um SVM, um Camis, uhum, um Isodata, um Random Forest, né, um KNN, e aí foi evoluindo, né, até chegar nas redes convolucionais, que é o Deep Learning. Mas é muito da hora, inclusive eu acho que a gente tem que trazer não só o professor Osmar, mas também o Ivo para falar um pouquinho do trabalho dele, que é muito sim, legal. vamos sim, Ele vamos sim. trabalhou com SAR também um tempo, na época que eu estava no mestrado, ele começou com SAR também. É muito Uhum. bacana. Vamos sim, vamos sim. O Osmar é um amigo muito querido. Para mim é uma alegria. Vamos articular essa vinda Sim, dele sim. aqui para a gente fazer um episódio. Eu acho que exploramos aí as possibilidades que a gente tem de PDI em nuvem, né, usando o Google Earth Engine, ou pelo Sim, menos conversamos um pouco a respeito disso. sim. Tem É, né, muita coisa a ser explorada, né? sim, sim. Acho que a questão dos apps, né, que você começou a falar, da questão do pessoal lá do Mapiomas, né, que fez Sim, sim. sobre o Dom e o Bruno, Uhum. mas que é também uma possibilidade muito, muito legal, né? Inclusive o Tem próprio vários na pessoal. página, né? Sim, Vários na sim. página do GE, tem vários apps O ali. pessoal do Mapiomas também tem outros apps, né? Uhum, E a lógica é muito simples. É aquilo que a gente estava falando de ser parecido com um plugin, né? Por exemplo, você uhum, pega um plugin do QGIS, ele tem uma interface gráfica própria e tal, mas o que está rodando ali por trás geralmente é um Python, né? Junto com a biblioteca PyQGIS e outras bibliotecas de interface gráfica para você deixar tudo mais esteticamente coeso ali. E uhum, o app, os apps do Earth Engine, eu ainda acho mais simples, né? Você tem uhum, isso não significa que você não tenha que programar, né? Por exemplo, eu clico e arrasto um botão aqui. Não. Ali por trás você tem que escrever algumas linhas de JavaScript e tal para encaixar tudo. Mas uhum, assim, é muito simples e te poupa um trabalho que é o trabalho de deploy. Deploy é eu escrevi a aplicação aqui na minha máquina local, eu vou fazer o deploy
num servidor para todo mundo ter acesso. Porque na minha máquina local só eu tenho acesso, né? Então Claro. você tem que colocar num servidor, né, para todo mundo ter acesso ali ao seu, a sua aplicação. E essa etapa, ela, assim, tem alguns padrões, mas ela costuma ser um pouquinho complicada, tá? Para a maioria das pessoas que não tem a vivência de TI, de infraestrutura e tal, porque você tem que dimensionar um servidor para sua aplicação, tem questões de segurança também. Uhum. E no apps do Earth Engine, você elimina essa parte. Você não precisa dar deploy em lugar nenhum. Ele vai ficar lá. Você copia aquela URL ali, pronto, todo mundo tem acesso. Né? Isso Certo. é mais uma ferramenta dentro do Earth Engine para democratizar, né, Entendi. a Entendi. utilização. Não, muito legal, muito legal. Eu acho que eu, inclusive, Gustavo, quando a gente começou a fazer as nossas lives de PDI com Python, eu, na minha cabeça, já tinha a ideia de vamos popularizar o Python, porque vai ser uma forma das pessoas se apropriarem do GE com mais facilidade. Sim. Então, quando a gente começou a trabalhar juntos, as primeiras lives, né, foram para preparar esse terreno, para criar uma expectativa em torno dessa questão para que a gente pudesse avançar em termos de Google Earth Engine. Essa era a minha expectativa. E é claro que tomou uma dimensão muito maior, que virou o PDI com Python, né? Ainda bem, E né? Porque ainda bem, claro, claro. o pessoal tem retornado para a gente assim, ótimos feedbacks, né, do Sim. curso em geral, e alegra muito a gente e dá esse gás para ficar turbinando o curso. A gente já, né, já conversou sobre, cara, vamos colocar modelo de mistura espectral também. Enfim, a ideia Uhum. é deixar esse curso gigante mesmo. Então, o É, pessoal aí, exato. infelizmente, para o pessoal que tá tirando o certificado agora, vai ter que voltar e fazer essas aulinhas aí, cara. Exato. Eu vejo isso constantemente. Ou seja, se deixar, eu posto uma aula por semana. Eu tenho que ter um freio, sabe? Senão, nossa, eu agora fiz o ajuste do curso, né? Do mini curso Índice Uhum. de Vegetação. Foram 22 aulas novas. vinte e É duas muita coisa. aulas novas, né? Agora, eu botei como material adicional para não pesar no conteúdo Sim. principal do curso. Mas isso, Acho inclusive, que foi. se a gente fosse colocar adicional na contabilização ali das horas, É? Não, ia, exatamente, exatamente. ia beirar Ué, 200 fácil. exato, exato. Então, a gente tem o principal e tem a Sim. estrutura, né, do que é adicional. E isso é muito legal mesmo. Eu, por exemplo, já estou doido para gravar uma nova aula de modelo linear de mistura Sim. espectral, né? E estou aí com algumas coisas previstas aí para o próximo lançamento PDI-SL também, PDI com Python, enfim, para a gente estar sempre ampliando, né? Daqui a pouco, quando a gente se aposentar, aí esses cursos vão estar assim com 200 horas 1000 cada. horas, né? Vai ser uma pós-graduação, né? Por que não, né? É, Isso se a verdade. gente. Não vamos fechar essa porta, não. Não, não, até porque é uma questão de chancela, né? Pois Tem, é. conseguindo a chancela é algo bastante viável, né? Sim. E a cabeça o tempo todo funcionando, né, sobre possibilidades. Ou seja, é sempre um grande barato a gente Sim. pensar nessas estruturas e de curso, como é que a coisa vai avançar. Eu só tenho uma coisa a dizer que vem coisa muito legal por aí. Então a gente, né, fica aí atento a isso. Já estou também recebendo os feedbacks daquela aula de correção atmosférica dos dados Sim. Amazônia 1 e Sirius 4A. Muito legal, as pessoas fazendo, tirando dúvidas e tal, muito, muito legal mesmo. E em breve a gente vai ter aí, esse mês a gente tem a live com o Álvaro e vamos, né, também começar a estruturar o lançamento das próximas turmas dos cursos, né? A gente vai Exatamente. aos pouquinhos divulgando, tá certo? Isso. Meu querido, acho que ficou legal e, né, avaliamos aí de forma ampla o que é possível e principalmente o que a gente tem feito nesse sentido, né, de
permitir que os nossos alunos se apropriem do Google Earth Engine, principalmente dessas possibilidades de PDI em nuvem que são muito legais. Já dando spoiler do episódio 140, a gente vai continuar nessa temática, só que dentro de uma outra perspectiva. Não vamos avançar muito, não, para que as pessoas fiquem aí, né, uma semana pensando nessas... Matutando, o que será? O que será que tem que é semelhante ao Earth Engine, né? É por aí. Meu querido, fique bem, se cuide. Um grande abraço para você e para a nossa audiência também. Semana que vem a gente se vê aqui novamente para gravar mais um episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto, agora em videocast e em podcast também nas principais plataformas de áudio, né? Toda segunda-feira às 5 da manhã. Essa semana eu esqueci de postar no YouTube, fui postar só à noite. Estava muito enrolado com um monte de reunião, mas já vou deixar programado aí para fazer a estreia também às 5 horas da manhã, né, para as pessoas, aqueles que madrugam, né, terem acesso. Já coloca ali no play e vai escutando. Exato, exato. E a vantagem, né, que até o vídeo no Spotify você pode assistir em velocidade mais rápida e tal, né, sem perder qualidade de imagem. É muito, muito interessante a tecnologia que eles utilizam. E a gente sobe o vídeo, eles disponibilizam o áudio, né, retiram o áudio, fazem o processamento e distribuem. Tem sido muito interessante, tem dado um retorno muito legal. Tá bom? Meu velho, um grande abraço para você, tudo de bom, se cuide. É isso, pessoal, um abraço aí para todos, um abraço, professor, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.